Então, novamente, graça e paz do Senhor, né? Cada um que está aqui, seja presencialmente, seja nos assistindo também, né? Cada um que passou por uma luta para chegar até aqui. Eu ainda estou com metade da família chegando, porque o Teodoro estava numa excursão da escola, que era para chegar às 6h30, depois 7, depois 7h30, e eu estou esperando por eles até agora, né? Estou esperando por eles, além do fato de que a gente deve estar junto, tem também, que nós vamos atuar juntos hoje. Hoje, essa é uma semana de uma série de semanas de oração pela família, uma campanha de oração pela família. E quando me convidaram para entregar a palavra hoje, a primeira coisa que me veio foi: esta é a batalha das nossas vidas, é uma batalha espiritual. Orar pelas nossas famílias é uma das batalhas mais árduas que nós podemos ter. Nós não oramos apenas por nós, mas nós oramos pelas gerações futuras, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos netos que ainda às vezes não estão aqui, nós oramos pelo futuro da igreja do Senhor, nós oramos para que haja sempre um remanescente do Senhor aqui. E a luta do inimigo é exatamente para que não haja esse remanescente fiel ao Senhor. Então eu pensava bastante, o tema era que esta é uma batalha espiritual, e o tema que vinha, e o texto que vinha é o texto que eu vou ler com vocês, em Efésios 6, de 10 a 18. E, ao mesmo tempo em que vinha, a primeira coisa que eu pensei foi: não, esse texto já é batido, esse texto já é para a batalha espiritual em geral. Mas como Deus ficava incomodando, olha, é uma batalha, e esse é o texto, eu fui dar mais uma olhada no texto, e aí eu fui ler o livro de Efésios e percebi uma coisa. Esse é um texto que está no meio de uma carta que fala de várias questões familiares. Vamos ler, então, Efésios 6, de 10 até o 18, não, até o 18. Efésios 6, de 10 a 18. Aqui diz, na minha versão: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse foi o texto, então, que Deus começou a trabalhar, e eu comecei a ler e a reler, e a pensar em termos de uma batalha pela família. E é um tema que é importantíssimo, e a família tem sido atacada. Eu vou só mencionar, eu não vou ler as notícias. Ontem à noite, num levantamento rápido, eu tentei selecionar notícias dentro de 24 horas só num site, que era o G1, que mencionassem... Deixa eu ver o tamanho das crianças. Mencionassem, por exemplo, mortes coletivas, mortes familiares, causadas por alguém de dentro, seguidas de suicídio. Em 24 horas, só no G1 havia 4 notícias, 4 acontecimentos em 24 horas de pessoas que deram cabo da família e da sua própria vida. Isto é um único jornal, num período de 24 horas. Para a gente ter uma noção do quão
tua família está sendo literalmente vítima de forças que estão atuando para destruir. Qual é o tamanho da nossa batalha? Ali tem apenas o que foi para um jornal, não tem a totalidade dos casos. E é só caso do Brasil também. É só um site, são só 24 horas. 4 pessoas eliminaram a família quando cometeram suicídio. E foram notícia. E depois, conversando com alguma pessoa da área, descobri que havia uma infinidade de outros casos, inclusive aqui ao nosso redor, recentes. Então, 3 coisas me vieram à mente. Orar pelas nossas famílias é batalha espiritual pesada. É com isso que a gente está lidando, é com esse perigo. Segundo, Efésios 6 é o texto que me vinha. E o terceiro ponto, é o ponto que hoje eu luto para conseguir efetuar, é que se o tema é batalha espiritual, eu não posso falar disso sozinha, porque essa área é a área de atuação da minha outra metade, que é a área do Alessandro. Então, nós preparamos esse texto a 4 mãos. A área de batalha espiritual não é minha, é dele. É ele quem luta em casa por mim, inclusive. E sem ele, eu literalmente não estaria aqui. É ele quem faz essa batalha pela nossa família e por mim, e por tantas famílias. Essa é a área dele. Eu espero que ele, que ajudou a preparar e que trabalhou e que nós estivemos orando e preparando juntos isso como uma ministração em família, que ele consiga chegar a tempo. Então, primeiro ponto. Aqui a gente vê, nesse texto, que esse texto está ligado a outro. Em alguns, a gente vai ter no versículo 10, finalmente, nessa versão, a gente tem quanto ao mais. Quer dizer, é uma série de informações que está vindo. Esse texto, ele se aplica também ao contexto familiar quando a gente olha para o contexto dele. Mesmo o título do capítulo 6, a gente vai ver o lar cristão, pais e filhos. A gente vê antes o lar cristão, marido e mulher. Então, aquilo que me veio à mente foi exatamente esse ponto. Não é outro. Ele está concluindo um tema, e esse tema é o tema da família. Paulo está concluindo um tema, e o tema é da família. Não é apenas uma guerra geral, mas ele tem falado. Até aqui, o versículo 9, a gente tem instruções para a vida doméstica. E nesse livro, a gente pode ver que esse texto, a gente está muito acostumado, a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, e a armadura que a gente usa é a armadura de Cristo. Essa é uma carta que está indo para o seu final. Esse quanto ao mais, esse finalmente, já mostra o final dela. Tem começo, meio e fim. E esse trecho, ele mostra que ele não está isolado, ele está relacionado à carta toda. E a todas essas instruções familiares. É como se ele arremetasse, olha, maridos, mulheres, pais, filhos, e finalmente a batalha não é contra carne e sangue, a gente precisa da armadura de Cristo. Há muitas instruções aqui em Efésios, a gente não vai discutir o teor das instruções para a vida em família. Algumas adequadas mais para aquele contexto, outras não, mas a gente vai pensar nos aspectos relacionados à família e vai pensar nessa armadura de Deus relacionada à família. Paulo passou boa parte da carta falando de família, então vamos ver aqui o que a gente vê. No versículo 10 e 11 ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeira coisa que a gente tem é, sede fortalecidos no Senhor. O dia a dia familiar e as batalhas que a gente passa são desgastantes. E tem hora que parece que as forças vão embora e a gente precisa lembrar o conselho de Paulo. Sede fortalecidos no Senhor. A nossa força para as nossas batalhas diárias e para as batalhas dentro da família vem do Senhor, porque se vier de nós mesmos, a gente para antes da batalha chegar no primeiro round. A gente precisa buscar no Senhor esta força.
Tá? Às vezes a gente tenta usar as próprias forças. Olha, eles chegaram. Né? A gente aprendeu humanamente a ser autossuficiente. A gente aprendeu a lutar com as próprias forças. E aqui Paulo está falando que a força vem do Senhor. Não é a nossa força. Aí. Né? Isso desgasta quando a gente usa as próprias forças. A gente se desgasta e não vai a lugar nenhum. Aqui em Efésios a gente aprende o contrário. A gente aprende que a gente serve uns aos outros e que a nossa força vem do Senhor. A gente aprende que a nossa força não está em ser forte, em ganhar uma luta, em ganhar uma batalha, em vencer uma discussão. Mas que é o Senhor quem nos fortalece para as lutas que a gente tem. E segundo ponto, Alessandro já chegou. O segundo ponto é que a gente precisa usar uma armadura que não é humana, mas que vem de Deus. Não são as nossas próprias armaduras, mas que vem de Deus. Tá? Por quê? Porque a gente pode ter as próprias armaduras, a própria força e ainda por cima lutar a luta errada. E isso vai nos desgastar tremendamente. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é. A nossa luta é de outro tipo. Alessandro? Eu estou aqui. Está aqui. Parte 3 é a sua parte. Então, nessa questão, a luta não é contra a carne e o sangue. Que Paulo começa dizendo que a nossa força vem do Senhor. Agora está todo mundo aqui. A gente fala que vamos ministrar em 2, vai acabar ministrando em 4 aqui. Então, a nossa força vem do Senhor. É interessante, quando eu vejo aqui está o Matias querendo participar da pregação, que um dos textos que eu mais gosto da Bíblia diz que Deus suscita a força dos pequeninos. Da boca dos pequeninos ele suscita o louvor e dos pequeninos ele suscita força. É exatamente o contrário do padrão do mundo em que a gente é forte, a gente tem que ser forte, a gente tem que o tempo todo vencer, ganhar e ser autossuficiente. Esse padrão mundano é completamente diferente do padrão que Paulo mostra aqui em Efésios. Boa noite. Paz a todos. E continuando aqui, quando a gente fala quando o texto fala da luta que não é contra a carne nem contra o sangue, então a gente começa falando que o texto começa afirmando que a gente necessita de força do Senhor. E aí é necessário estar firme em Deus para resistir a todas essas armadilhas. E quando a gente fala isso em termos de família, não é nada espantoso a gente imaginar que haja de fato fortes articulações do inferno para derrubar a família. Afinal de contas, o padrão de ação demoníaca é justamente agir contra aquilo que Deus cria. Agir contra a obra de Deus. Ora, a obra de Deus mais importante relatada na Bíblia é a criação do ser humano. E logo em seguida, a criação do ser humano é criada a primeira família. Então, se Deus falou que não é bom que o ser humano esteja só, então o que o diabo quer exatamente é o ser humano só, solitário, sem vínculos de qualquer natureza. Aí é que vem os conflitos e brigas para separar as famílias como uma guerra demoníaca. E a guerra interna dentro de famílias, muitas vezes. Guerra declarada ou não. Até mesmo dentro da nossa comunidade de fé, muitas vezes, a gente vê expressões do tipo, irmãos, eu estou numa luta com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, com meus pais, com meu irmão, com a minha irmã. E a guerra declarada ou não, e a linguagem a gente já mostra, eu estou lutando com aquele com quem eu devia estar unido. Eu estou lutando com gente de carne e osso. Eu estou lutando contra a carne e o sangue.
E Paulo está dizendo que a nossa luta não é. A gente não está lutando com o marido, a gente não pode estar lutando com filho, com irmão, com pai, com mãe, com tio. Não é com. A gente luta por. A gente não pode fazer o jogo demoníaco de irmão contra irmão, esposo contra esposo. A nossa luta não é contra carne e sangue. A luta contra carne e sangue começou através de obra diabólica. E a luta dentro da família não é uma luta que vem do Senhor. Porque muitas vezes a gente olha e pensa, luta contra carne e sangue. Aí a gente fala, lutar contra determinada corrente política, lutar contra determinada ação econômica, contra determinado problema que existe na sociedade. Ok, isso daí pode até ser, e é de fato, uma luta, uma questão de lutar contra carne e sangue. Mas quanto pior é quando essa luta ela não vira literalmente uma luta contra a nossa própria carne e contra o nosso próprio sangue. E aqui esse texto, quando ele fala de família, muitas vezes ele está falando disso. De pessoas que estão lutando contra a carne e o sangue, e muitas vezes contra a sua própria carne e seu próprio sangue. Sim. Por isso, a luta não é contra carne ou sangue, a gente tem que lembrar. E para essas lutas contra carne e sangue, quando a gente tem essa luta entre nós vamos nos armando de quê? De armaduras humanas e muitas vezes diabólica. Porque se a gente luta entre nós, se a nossa luta é contra o nosso irmão, filho, marido, mulher, tio, tia, avó, o que quer que seja, a gente está lutando a batalha errada. Mas então lutar contra o quê? E o texto fala, lutar contra principados, potestades, domínios e forças espirituais que atuam, forças espirituais da maldade. Sim, que atuam nos lugares celestiais. Quando a gente percebe esse texto, a gente percebe que aqui há uma classificação. Há uma diferenciação entre níveis de batalha espiritual. Eu não vou, digamos, entrar no caminho de tentar distinguir cada nível e classificar. Mas, alguns anos atrás, aqui na igreja, na época do pastor Richard, a gente teve o Semisev. Não sei se tem alguém que lembra do evento, que participou. Participou, né, Valdirene? E uma das coisas que eu não me esqueço do ensino no Semisev, falando sobre batalha espiritual, era falar exatamente que ela acontecia em várias camadas. Então, quando a gente pensa nos níveis assim, os níveis superiores, o estabelecimento de sistemas demoníacos, que inclusive atentam contra a família, a gente pode identificar uma série de ações. Por exemplo, quando a gente fala de ações, a gente fala de ações de entidades espirituais. Quer dizer, nós não estamos chamando o sistema de demônio, mas sim as entidades espirituais que provocam, que estimulam, que fomentam aquela situação. Então, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade hoje bastante competitiva. E uma sociedade bastante competitiva, e nós temos ainda, em muitos casos, a figura do homem centrada como provedora. Então, o que acontece? Quando o homem não consegue, por alguma circunstância, atingir essa expectativa, ou às vezes hoje talvez isso não seja aplicável não apenas a homens, mas inclusive a mulheres. E essa pessoa simplesmente ela recebe um rótulo de derrotada, de perdedora, de inútil. Mas qual é o problema dessa pessoa? Estamos falando de alguém que traz o mal por onde vai. Estamos falando de pessoas que destroem, que naquilo que elas tocam, elas destroem, que arrasam famílias. Não, às vezes a gente só está falando de pessoas que não foram bem, que não conseguiram aquele sucesso almejado na tarefa de ganhar dinheiro. E isso já é o suficiente para a dignidade dessa pessoa ser completamente abalada e isso chegar a ponto de destruir uma família.
motivo de muitos dos casos que eu falei, dos homicídios familiares seguidos de suicídios. De pessoas que imaginam que não conseguem mais manter-se nesse sistema. Isso é muito perigoso. O que mais que a gente tem? Uma das coisas que eu admiro aqui na nossa igreja, e algumas vezes eu já vi acontecer algumas vezes, e não exatamente poucas vezes, mas várias vezes, nos nossos passeios isso costuma acontecer muito quando a gente tem as atividades aqui de recreação, de confraternização. É aquele negócio, às vezes, de estar lá na piscina, o pessoal se divertindo, e está lá uma pessoa de 50 anos junto com uma de 12, e o pessoal está se divertindo, está brincando junto. É, por um lado, legal ver isso, mas, por outro lado, é triste imaginar que, hoje em dia, a sociedade está dividida de uma tal forma em que a ponto da gente olhar um evento simples desse, que deveria ser rotineiro, e se admirar falando, que legal. E é isso, muitas vezes a gente aceita que a sociedade se divide em tribos, às vezes isso, inclusive, é uma coisa mundana, que vai entrando na própria igreja, e daqui a pouco a gente começa a ter a divisão, e trazendo separação entre jovens e adultos, entre adolescentes e jovens, entre várias separações que vão acontecendo, e não só separações que começam a acontecer por questões etárias, mas às vezes a gente começa a se separar por uma questão de costumes, de cultura. Hoje em dia está muito em moda as pessoas se separarem por questão de divergências na política. Então, a questão de dividir em tribos, ou como a gente fala hoje em linguagem de rede social, em bolhas, é outra coisa que tem gerado, inclusive, rachaduras, rupturas dentro das famílias. O que mais que a gente tem? ênfase na imagem vencedora. É difícil alguém aparecer hoje em dia dizendo que está doendo, que fracassou, que falhou. E o detalhe, se essa pessoa ainda... E quando uma pessoa aparece para dizer, geralmente é taxado ainda por cima de chato. É um mimimi, é um mimimizeiro. E aí, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje exatamente essa cultura que invade as nossas casas, inclusive, em que a gente tem que passar uma imagem de ser vencedor. E se a gente passa uma imagem de vencedor, a gente veste aquela capa, veste aquela carapaça, e a gente passou a ter uma imagem de que a gente é infalível, vence todas. Bom, então se a gente vence todas, a gente não precisa de cura, a gente não precisa de conserto, não precisa de nada disso. E, por último, mas sem querer falar de tudo, nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui várias pessoas diferentes. Certo? Amém? Nem tanto. Porque se a gente for parar para pensar, nós somos mais iguais do que diferentes. Por que a gente tem que pensar que nós somos diferentes? Olha aqui. Branco do olho é igual. No caso aqui, a parte castanha também é bem semelhante. Todo mundo aqui tem uma cabeça. Cabeça todo mundo tem. Aqui, todo mundo tem 2 braços, 2 pernas, membros. Todo mundo aqui tem coração, né? Pulmão, quem não tiver 2 tem pelo menos 1. Rim também. Então, se a gente for ver, nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Por que, então, raios, dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da família, a gente gosta tanto de realçar as diferenças que existem entre nós? Se nós temos muito mais semelhanças. Se a gente, até do ponto de vista científico, se a gente pegar aqui, tirar o sangue de cada um, para comparar o DNA de cada um, a semelhança de DNA de todos nós vai dar mais de 99,9%. Ou seja, do ponto de vista científico, nós somos 99,9% iguais e 0,1% diferentes. Mas a gente gosta de ficar falando da diferença. A gente conversa com uma pessoa, vai lá, até que a gente acha um ponto de diferença, pronto. Isso daí passa a ocupar grande percentual da nossa conversa. Por que a gente tem que pensar sempre
na ênfase nas nossas diferenças e não no que temos em comum. E aí, isso daí, se a gente for ver, são são vários sistemas. Ou seja, o que são esses sistemas? São formas de pensar que vão se tornando naturais e que vão atacando a família. Porque quando a gente fala em sistemas para atacar a família, é muito fácil, é até óbvio, a gente chegar aqui e falar, olha, estão estimulando o adultério, estão estimulando a homossexualidade, a pansexualidade, um monte de coisa. Atacar nesse ponto, poliamor, atacar exclusivamente no ponto sexual, não é exatamente errado, mas é uma visão um pouco reduzida quando a gente fala das ameaças que atacam a família. E aí, isso daí a gente está falando dos níveis altos. Então, mas o que mais que a gente fala? A gente fala também dos níveis medianos. Ou seja, há muita gente no mundo, hoje em dia, que se tiver que olha para uma planilha de lucros e a pessoa deduz, se eu ganhar mais 1%, se destruir família de me der mais 1% de lucros, então vamos lá, vamos arrebentar. Porque a pessoa não quer exatamente destruir família, ela só quer fazer aquilo que dá mais vantagem. E se tiver que destruir famílias, está valendo. E aí o que nós temos? Tem um amigo da Valéria que ele fala algumas coisas interessantes. Puxa, famílias separadas dão mais lucro. E olha só, família unida mora num imóvel. Família separada mora em 2. Dá mais dinheiro para construtoras, aluguel. Família unida vão pai e a mãe e compram presentes para os filhos. Família separada, às vezes o pai e a mãe compram, inclusive, cada um compra um presente mais caro que o outro para competir. E é a roda da economia girando. Desunião causa isso. Sim. E agora sua filha, ela fez um comentário na inocência dela. Agora a questão é a seguinte, não vamos nos iludir que não exista gente hoje olhando para planilhas e dizendo que se estimular determinados comportamentos que desagregam, vão ganhar muito dinheiro com isso. E aí a gente tem, como o pastor Richard falava, a gente tem os soldados rasos dos infernos. E aí são aqueles espíritos que às vezes tentam atuar dentro da casa da pessoa para exatamente criar confusão, criar irritação, e começam a fazer várias bagunças ali. E eu tenho razões fortes para acreditar que isso existe. Não estou falando de uma fantasia. E justamente para começar a minar o relacionamento, para, de repente, atrapalhar quando duas pessoas estão se comunicando, para fazer essa comunicação. Aí a pessoa está se comunicando, o caminhão buzina na esquina e ninguém ouve ninguém. Aí depois a pessoa pensou que ouviu, pensou que não ouviu. Isso daí dá confusão. E de confusãozinha em confusãozinha, vira uma confusão das grandes. E aqui no texto, então, que a gente tem nesse cenário todo, a luta não é contra a carne e o sangue, é contra esse tipo de coisa, contra os principados, contra as potestades, contra espíritos malignos. E nessa batalha a gente luta como? Junto ou entre nós? E Paulo vai continuar no versículo 13 ao 17, ele fala de um instrumento de luta. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, cingindo-vos com a verdade, cingindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, e a gente ficou conversando, no que é essa armadura e do que ela protege. E talvez seja porque cada parte dessa armadura equivale a uma outra armadura humana bem comum, se a gente for ver. Primeiro, cingindo-vos com a verdade. Uma das armas que mais trazem estrago do inimigo nas famílias é a mentira, a falsidade, a meia-verdade, a pós-verdade, a ocultação da verdade, a manipulação da verdade. São armas que o inimigo usa, que a gente às vezes toma, até mesmo no melhor das intenções de proteger a família. É uma mentirinha que vai proteger, eu não vou contar a origem dele, porque poderia ferir agora, e a mentirinha vai crescendo, ou é a verdade pela metade, né? É verdade parcial, é verdade do meu ponto de vista isolado, né? Com o intuito de neutralizar o oponente. Vocês conhecem tem aquele meme que o pessoal usa no Facebook, em que a pessoa escreve um monte de coisa, embaixo coloca, só li verdades. Dizem que esse meme foi usado há 2000 anos atrás. Se vocês olharem o episódio quando o diabo tenta Jesus, dá para escrever. Vocês veem ali o diabo falando alguma mentira para Jesus? Ele usou a própria Bíblia. Ele fala, alguém que olha o que o diabo está dizendo para Jesus pode até escrever embaixo, só li verdades. E aí, Jesus? Agora, o fato do diabo falar uma série de verdades isoladas não faz com que ele deixe de ser o pai da mentira. Mas se a gente for olhar pontualmente, aliás, seria muito fácil se o diabo sempre falasse mentiras, seria até muito fácil, porque nós teríamos um parâmetro exato do que não é verdade. Mas não. Ele se torna o pai da mentira exatamente porque ele sabe posicionar as verdades de uma forma a montar uma mentira feita quase na íntegra de verdades. Com pedaços de verdade, ele constrói uma mentira. E isso daí a gente vê, hoje em dia só da gente ver o debate político que acontece, a gente consegue entender bem o que é isso. A gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que se eu vejo corrupção no lado adversário, eu chego lá e grito, é corrupto, levo prova, faço um monte de coisa. Agora, se o problema está do meu lado, eu escondo. Isso daí, quando a gente começa a olhar todo esse debate político que acontece, e ver o quão raso ele é, como ele é polarizado, é vendo exatamente isso. Vendo um monte de gente falando verdades, que são pedaços de verdade, que a pessoa monta ali de acordo com a sua conveniência. E há muita coisa. Há mentiras ali, mas também há verdades, mas um conjunto de fatos isolados, por mais verdadeiros que sejam, não monta uma verdade. E na família, muitas vezes, isso acontece. Quando a gente, para ganhar uma discussão, a gente lança uma série de verdades, escondendo outras, e depois, no final, a gente ainda bate no peito para falar, eu só falei verdades. E aqui, o que Deus nos oferece é a verdade que liberta, a verdade que produz vida. Tem um amigo meu que sempre fala, a verdade não é uma ideia, é uma pessoa viva, é um caminho. Verdade, o caminho, a verdade e a vida. É essa a verdade com a qual a gente tem que se cingir. Couraça da justiça. Tem injustiça dentro da família? Tem. A gente tem injustiça, desequilíbrio, desigualdade. Muitas vezes se pratica injustiça contra filho, contra pai, contra irmão, uns com os outros. É uma arma humana das que mais machucam.
Quando tem, por exemplo, desequilíbrio dentro da família, um atropelando o outro para vencer, um sobrecarregando o outro, isto é injustiça, isso é uma arma humana. Muitas vezes, a gente se acostuma que alguém faça sempre algo, não tenha um reconhecimento, se exige mais e mais da pessoa. Isso é movido pela nossa comodidade de percebermos que nós conseguimos um relacionamento vantajoso para a gente. Mas Deus nos oferece o equilíbrio, a justiça. Deus nos chama a termos a couraça da justiça. Somar forças, honrar a quem se deve honrar, dividir peso, reconhecer o outro, servir o outro. Que a gente se vista de justiça nessa batalha pela família. Calçados com o evangelho da paz. É interessante como, às vezes, é discórdia, confusão, provocação, fofoca. Um vai para lá e vem para cá, e quando a gente vê, há um rastro, você consegue seguir um rastro de destruição, que é seguido, que vem, porque ao invés de paz, há quem leve guerra, e a família fica dividida, muitas vezes sem querer. Dá um desabafo aqui, um pedido de... Eu não estou fofocando, eu só quero pedir oração. E agora eu vou dizer que tem isto e isto, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Eu quero pedir oração porque o fulano é assim, a fulana é assim. São filhos de Jezabel. Pra gente. E vamos, e vai. É uma das piores armas. Pés que levam destruição, que se apressam para fazer o mal. A gente precisa, onde pisar o nosso pé, desde o nosso lar até o lar dos nossos pais, dos filhos, quando tiverem os dele, dos nossos irmãos, dos tios, levar a paz. Mais do que ter razão, a Bíblia diz que são felizes os pacificadores. Não importa tanto ter razão, quanto preservar o relacionamento. O Alessandro uma vez pregou, e uma coisa que me chamou a atenção, ele disse, se a disputa prevalece, alguém pode acabar dividido ao meio. Divisão, levar contenda, é arma do inimigo. Escudo da fé. Aqui tem uma coisa interessante. Quem crê em Deus apenas quando ele preenche uma necessidade. Acabou a necessidade, eu não tenho mais a necessidade, eu não preciso mais de Deus. O diploma chegou, eu não preciso mais orar, porque Deus era aquele que ia me dar aquilo que eu não tenho. Autossuficiência. Agora eu já não preciso tanto de Deus, eu não preciso orar tanto, eu já cheguei num ponto em que eu conquistei. E quando devagarzinho a gente deixa de perceber que Deus é soberano sobre a nossa família, que é Ele quem cuida, a fé começa a diminuir. A fé em Deus e cresce a fé em nós mesmos. Do outro lado também, quando a gente acha que Deus não vai resolver, que essa necessidade é maior que Deus, também vem a falta de fé, e isso mina a família. Se eu não vejo a mão de Deus na minha prosperidade, falta fé. E se eu não espero nele na minha necessidade, falta fé, e essa incredulidade é uma arma que o inimigo vai usar. Por isso a gente precisa de escudo da fé. Capacete da salvação. Esse é uma parte muito importante dessa armadura de Deus. Ninguém vai para uma batalha sem proteger a cabeça. A cabeça é uma das partes mais frágeis do corpo. É a parte que, se o inimigo ataca, se ele tiver sucesso no ataque, provavelmente o dano que ele consegue causar é grande. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa na cabeça, é a mente, é o centro das decisões. A gente pensa. E nada melhor, em termos estratégicos para o inferno, que implantar nas nossas mentes padrões de pensamento que estão de acordo com eles. Então aqui, quando fala do capacete da salvação, ele protege a nossa cabeça, protege as nossas mentes, porque ele nos dá a consciência
nos dá uma segurança que a gente precisa tanto de saber que no meio de perdas e ganhos, que no meio de sucessos e fracassos que a gente vai tendo ao longo da caminhada, da gente saber que a vitória está garantida. Então essa é a segurança que permite que a gente tome as decisões sem estar com a mente congestionada, sem a gente estar com aquela nuvem na mente falando, há tantas possibilidades e será que eu tenho que fazer apenas o que é o certo ou eu tenho que pensar antes de tudo em me salvar? Falar que na mente também é onde muitas vezes o inimigo instala pensamentos destrutivos e autodestrutivos. Então a gente precisa, na família, lutar com o capacete da salvação. E a espada do Espírito, né? Hoje a gente já não usa espada, as armas são outras, inclusive físicas. Algumas que são compradas para proteção e que terminam eliminando a família. Mas, além disso, há armas que a gente usa, armas que a gente costuma usar para atacar, que não são físicas, mas que produzem dano. Eu quero atacar, eu não posso ser aquele que só apanha. Eu tenho que ser alguém que ataca, já chega de atacar, eu preciso, já chega de ser atacado, eu preciso atacar. E aí vem os pensamentos destrutivos, que dão lugar a ações destrutivas, porque eu tenho armas destrutivas. E em meio disso tudo, eu tenho ainda, são tantas palavras e tanto lugar, eu fico tão perdido, é tanta informação, informações de tantos lugares, informações às vezes diabólicas. E a gente tem um padrão de muitas palavras que não vêm de Deus, ações destrutivas que às vezes destroem fisicamente as famílias. Informação diabólica, mais arma física que dá morte. E Deus nos oferece, então, uma espada espiritual, não é física, porque nossa luta não é contra a gente, nossa luta não é física, é espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, acima de tudo, é palavra encarnada, é uma pessoa, é Jesus Cristo, o verbo vivo que a gente vê lá em João. A Bíblia, quando é lida e mediada por outro crivo, inclusive a Bíblia pode se tornar uma arma, quando alguém usa os trechos, o Alessandro falou do trechos de verdade, o inimigo também usou para tentar. Mas a Bíblia pode ser conhecida através de Jesus como algo vivo, algo que é libertador. Se eu vejo apenas como um livro, vai ser um livro histórico apenas e morto. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo a palavra de Deus viva, encarnada, eficaz, a mais poderosa espada que a gente pode ter em nossa vida diária. Então, nessa luta, o diabo não faz caso dos nossos gritos e nem das nossas bravatas. Mas nós podemos resisti-lo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Revestidos aqui da armadura de Cristo. Sim, é que a gente geralmente pensa na espada como sendo um livro. A gente pensa na Bíblia. Física. Na Bíblia física. Dependendo do lugar é física. Bom, eu dava com a Bíblia na cabeça. Bíblias nós temos em tribunais. Alguns tribunais, eu não sei se ainda usam a Bíblia nos tribunais. O juramento sobre a Bíblia. Em algumas repartições públicas temos Bíblias. Tem casa que tem Bíblia aberta no Salmo 91. E Bíblia, ela é muito importante. Mas o que a própria Bíblia ensina é que a palavra de Deus é uma pessoa. Ela é a pessoa de Jesus. Então, se a gente lê, e aí que muitas vezes a gente tem esse problema, porque se a própria leitura da Bíblia, se a gente não lê a Bíblia sobre o crivo, sobre o critério da vida de Jesus,
a gente pode até gerar morte. E não fica difícil, quando a gente se acostuma a ler a Bíblia sem esse critério, não fica difícil sequer para o inferno convencer a cada um de nós que a Bíblia é um livro ultrapassado e obsoleto. Não fica difícil se a gente simplesmente pegar o texto e ler sem esse crivo, não fica difícil. Alguns poderão chamar a Bíblia de uma admirável obra literária, que é muito comum, mas quando fala da Bíblia, quando fala sendo usada como espada, é apenas se ela for lida e meditada no crivo da palavra de Deus, que é Jesus. Fora disso, é apenas mais um livro. Ela é viva e eficaz quando vista pelo ângulo da palavra encarnada. E não basta usar apenas a palavra, não basta usar apenas uma parte. Paulo fala de toda a armadura de Deus. Nessa luta que não é contra a carne e o sangue, ela é espiritual, nós temos ainda esse tempo, hoje, de entender que nós lutamos pelas nossas famílias. E quando a gente pensa em lutar pelas nossas famílias, é bom a gente ter em mente que não estamos sós, tanto no bom quanto no mau sentido. No mau sentido, a gente não pode ignorar que há forças espirituais ao nosso redor que elas querem que a gente encontre joio no terreno onde muitas vezes a gente plantou trigo. Elas querem que a gente semeie e não encontre. E no lado bom, para nossa salvação, Uma armadurazinha de estimação, uma arminha de estimação que é humana. Mas hoje é um tempo da gente depositar as nossas armaduras humanas aos pés do Senhor. Por isso eu gostaria de convidar a cada uma que nós possamos refletir. E se você tem uma arminha de estimação, uma armadurazinha que tem usado nas batalhas dentro da sua casa, porque as nossas armas humanas só servem para lutarmos uns contra os outros, deposite aos pés do Senhor. Que venha ao altar e venha e diga: Senhor, estas são as minhas armas. Eu quero usar apenas as tuas armas. Eu quero confiar apenas na armadura que o Senhor dá. Então, que aquele que se sentir tocado, aquele que tem essa arma, que você não precisa falar qual é, não para mim, mas para o Senhor. E eu queria convidar aquele que quiser depor as suas armas próprias, que a gente venha ao altar do Senhor. Que a gente ore e diga: Senhor, as minhas armas não são suficientes, produzem destruição na minha família. Produzem guerra contra carne e sangue. Mas essa guerra é espiritual e eu quero a tua armadura. Que a gente venha ao altar do Senhor e diga: eu estou aqui. Eu quero ser desarmado por ti, para ser armado com aquilo que vem do Senhor.